Oi, gente, aqui é o Jackson. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cartas Vivas. Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a querida Dani e a nossa convidada de hoje é a irmã Luzia. Ela que é mãe, esposa, avó, missionária e também a nossa amiga. Nós já conhecemos a Luzia há mais de 10 anos, né? E eu queria, antes dela falar aqui e começar a dividir conosco tudo que o Senhor colocou no coração dela. A Luzia é uma mulher que eu conheci bem no início da minha conversão, quando eu não era nada, quando eu não era ninguém, não tinha nem canal, estava perdidinha ainda. A Luzia me acolheu nesse momento, né? Lá no início. E bem no início, e ela viu em mim coisas que poucos viam, né? Ela viu em mim tudo que Deus está fazendo comigo hoje. E a Luzia me acolheu naquele momento e ela falou, olha, Deus tem algo lindo na tua vida, Deus tem algo muito grande na tua vida, fica firme, Deus vai te usar muito ainda. E assim, quando eu conheci a Luzia, eu era muito pobrezinha, eu tinha perdido tudo. E eu faço questão de honrar aqui, porque ela merece ser honrada, né? E eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada. E ela tinha uma loja de roupa, então ela me abençoou até com roupas, né? Então é uma mulher que tem um coração muito bom mesmo, que realmente ama a obra do Senhor, é apaixonada por Jesus, louca por Jesus, e tem amor por almas, né? E eu digo isso porque eu vivi isso, né? Eu fui acolhida por ela num momento em que eu não tinha nada para oferecer, e ela me amou ali com o amor de Cristo, um amor puro mesmo. Amém. Então eu me sinto muito feliz, Luzia, por você estar aqui. Obrigada. Porque eu sei que existem muitas pessoas que não são conhecidas na internet, mas são grandemente conhecidas por Deus. E eu sei que no céu você é muito conhecida, Luzia. Você, no reino de Deus, é uma mulher muito grande. Amém. 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 Muito obrigada, Dani. Que palavras lindas que tocou muito fundo no meu coração. Eu queria dizer, Dani, que você é muito especial e tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. E eu sou muito grata a você, ao Jackson, esse menino, que era um menino, ia na minha casa, abria a porta do meu sítio, ele fazia culto lá e louvava a Deus. Amém. E eu sentia muita presença de Deus através da vida dele. Glória a E eu Deus. louvo muito a Deus, Amém, Jackson, pela sua vida, que Deus continue abençoando amém, de maneira tremenda e poderosamente Amém. a vida de vocês. Amém. Aqueles 15 anos atrás me faz relembrar aquela menininha, mas tão cheia de amor no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, Amém, Jackson e amém. Dani. Trazendo um pouco daquilo, muito, né? Pouco não, muito daquilo que eu vivi com Deus. Há 2 anos atrás, eu vim fazer um implante dentário aqui na clínica, aqui em Mogi. E eu entrei no consultório, fiz todo o procedimento. Eu tive uma perda muito grande de dentes, assim. Então, foi necessário, não foi luxo, não foi vaidade, foi uma necessidade, Jackson, necessidade. E eu cheguei ali, a dentista resolveu fazer tudo de uma vez. Eu fiz, fui forte, aguentei ali. Porém, eu já saí dali, de dentro do consultório dela, eu já saí passando mal. Eu não sentia minhas pernas, eu só falava assim pro meu esposo que eu estava passando mal. Eu entrei no carro e pra gente vir embora, eu só entrei dentro do carro, depois eu não vi mais nada. Você apagou completamente? Apaguei, Jackson, apaguei completamente. Cheguei na minha casa, eu não sei, não lembrava de mais nada. O que ela fez? Foi implante? Ela tirou os seus dentes e colocou novos? Porque teve que tirar e fez aqueles... É igual uma furadeira. Mas tudo de uma vez? Os pinos. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Nossa. Tudo de uma vez, Dani. Foi um período ali no laboratório dela. E quando acabou, nós resolvemos ir embora. Tava eu, meu esposo e meu neto. Eu só entrei dentro do carro, só lembro disso aí. Eu fui parar na UTI. E fiquei ali na UTI durante 7 dias. O médico falou para minha filha, olha, nós vamos liberar sua mãe. Falou para meu esposo, vamos liberar ela, porque ela corre o risco de pegar infecção hospitalar. E ele me liberou, eu fui para casa, mas eu não conhecia ninguém. Eu não sabia quem eram minhas filhas, não sabia que aquela casa era minha. Eu não lembrava de... Você perdeu a memória? Perdi. Eu não lembrava do meu esposo, ele via meu esposo falando amor, eu falava, meu Deus, meu pensamento falava, meu Deus, esse homem me chamando de amor, mas... Nossa, então a sua última lembrança foi de você entrando no carro? Só. Daí eu pra só frente, lembro... Tudo. Perdi tudo. Tudo que eu falo aqui é que minhas filhas foi contando pra mim, foi filmando, Nossa, foi gravando pra mim contar. Eu não lembro de nada. Minha única lembrança, sair da clínica, eu não vi a hora de chegar perto do carro, de entrar no carro.
entrei, meu esposo passou o cinto em mim, eu não lembro de mais nada. E aí eu fui para o hospital, fiquei 7 dias na UTI. Esses 7 dias eu não lembro de nada da UTI, eu não lembro de enfermeiro, não lembro quem foi me visitar, não lembro o que falaram. E depois de 7 dias eu vim para casa. Mas eles mandaram para casa, eu não lembrava de ninguém, não conhecia ninguém. Minhas filhas falavam comigo, eu falava, meu Deus, o que essas meninas me chamando de mãe? Caramba. Aí eu fui retomando aos pouquinhos, eu falei, aí um dia... Eu vi minha... Que pesado, você esqueceu mesmo, apagou geral. Tudo. Dani, hoje, se você falar pra mim assim, Luzia, eu vou te dar, pensa o que você gostaria de ganhar, de valioso. Eu vou te dar pra você lembrar um detalhe que aconteceu com você. Não sei aquela hora que eu entrei no carro pra vir embora, eu não lembro de mais nada, Jacques, nada. E aí eu vim pra casa, mas eles mandaram pra casa, mas eu era uma morta, viva, numa cama, deitada na sala. E no tempo que você perdeu a memória, você sabia quem era Deus ou você esqueceu até de Deus? Não, eu tive encontros com Deus. Olha! Lindo. Nossa. De Deus você não esqueceu? Não. Ai, eu me emociono falar de Deus. Não. Deus era a única lembrança viva que eu tinha, que eu tinha um Deus lindo, que eu sirvo um Deus lindo, maravilhoso. Deus, Dani, eu mesmo falha, mesmo cheia de imperfeições, Deus é tudo na minha vida. Aleluia. Deus é tudo, eu tenho tido momentos lindos com Deus, Deus tem falado comigo, Deus tem me mostrado coisas em casa, minhas filhas, tudo elas ligam para mim, mãe, eu vou contar para a senhora, eu sei que a senhora vai orar, a senhora é uma mulher de fé, ora aí, mãe, por fulano, ora por isso, ora por mim, então Deus... Deus... oração, né? Ai, Jackson, meu esposo às vezes me chama lá, fala assim... Eu sei, você ainda está acordada? Eu falei, não, estou falando com Deus. Aleluia. Às vezes eu deixo a casa assim no silêncio, eu vejo Deus vindo assim à noite, eu sinto Ele pegar a minha mão, eu sinto Ele me tocar, eu falo, Senhor, como é bom sentir o Senhor. Ô, Jacques, é lindo demais sentir Deus. Quem não vive por sentir esse Deus? Eu tenho 3 filhas, né? A Jéssica, a Juliana e a Andressa. Elas chamaram meu esposo e falaram, pai, não quero que o senhor contrate enfermeira, não quero. Minha mãe criou e cuidou da gente com tanto amor, com tanto carinho. Minha mãe ensinou pra gente princípios e nós vamos cuidar da nossa mãe. A gente não quer ninguém cuidando dela. Nós vamos dar banho. Eu usava fralda, Jackson. Minhas filhas colocavam comida na minha boca. Minhas filhas que me davam banho. Mas eu sentava ali naquela cadeira de banho, eu tomava banho, pra mim era... Minha filha dando banho em mim. Quando foi um dia, eu tô lá no banheiro com ela e ela passando o shampoo no meu cabelo, lavando e massageando meu... Mas veio aquela lembrança tão gostosa. Eu falei, engraçado. Eu olhei para ela, eu falei, meu Deus, ela é minha filha. Agora eu tô lembrando, quando eu fazia isso aqui nela, eu dava banho, eu trocava fralda, eu colocava comida na boca dela e ela tá fazendo a mesma coisa comigo. Aquilo ali me tocou tão grande, eu falei, foi algo assim tão especial. Eu falei, Deus, eu tenho uma família, eu tenho filhas lindas, eu tenho um marido, Dani, meu marido é a coisa mais preciosa, e minhas filhas na minha vida cuidaram de mim de uma forma linda. E aí eu falei, meu Deus, eu vou voltar, eu preciso voltar para essa família, o Senhor me trouxe de volta para mim continuar zelando deles, cuidando, devolvendo, Jacques, é devolver. Sabe, eu falei, Deus, como eu sempre disse para o Senhor, eu crio minhas filhas, quando eu vejo alguém falando assim, eu crio meus filhos para o mundo. Não, meus filhos eu crio porque eles não são meus. O Senhor me deu o direito de cuidar, permissão para cuidar deles. Então eu vou voltar, Deus, me ajuda. Jacques, foi uma luta assim, tão... ardente, eu mesma fazendo os exercícios, eu levantava assim e ficava... Porque você, além de ter perdido memória, você também teve AVC?
Eu tive não foi só a memória, eu tive AVC hemorrágico. Por conta da cirurgia eu dos já implantes saí. dentários. Então não foi só a memória. Não. Teve sequelas no físico Do também. físico. Meu lado direito ainda tem um pouco de dificuldade, Dani, mas faço em casa, vou tentando do meu jeito. Mas então, o problema que aconteceu por conta desses implantes foi um derrame hemorrágico. Hemorrágico, AVC. Por isso que você perdeu a memória a memória. E parte da locomoção. Eu sou um milagre, corpo, né, né? Jacques? No tempo que você perdeu a memória, Luzia, como que você ficou no seu comportamento? Você ficou calma ou você ficou, tipo assim, histérica? Calma, eu só ria. Olha. Até hoje, Dani, esse é meu lema. Eu amanheço o Alegria dia... total, né? Você vê quando eu chego lá na academia, eu me sinto a superstar. Eu chego arrasando. Meu esposo levanta de manhã, eu falo, bom dia, meu amor, tudo bem? Um dia lindo e abençoado para você. Ele fala, eu nunca vi alguém com a alegria, com o ânimo que você tem, eu nunca vi alguém tão de bem com a vida. Dani, se você hoje chegar na minha casa, tiver comida, eu tô rindo. Se não tiver, eu tô rindo mais ainda, porque minha alegria não depende. E você é assim mesmo, a gente é testemunha porque a gente te conhece. Você é assim a mesmo. gente vê a Nada me Luzia todos os afeta. dias lá na academia. E assim, Todo essa alegria, dia, todo esse dia. alto astral todos os Eu dias. mexo com todo mundo, né, Jacques? Meu Deus do céu, eu cutuco todo mundo. A coisa mais gostosa que eu tenho prazer é levantar de manhã e dar aquele bom... A primeira pessoa que eu dou um bom dia, logo quando eu levanto, isso é de lei. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Amém. É dar bom dia para Deus. Aí depois eu não saio sem ter o meu momento com Deus, orar, entregar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, dos Amém. meus amigos. Aí eu falo, Deus, agora o Senhor está na minha frente, vai na minha frente e cuida de tudo, Deus. E, gente, a Luzia, para que a gente entenda melhor, ela não é alegre por conta desse acidente. Ela Não. sempre foi Ela alegre. sempre sei. foi. Porque quando eu cheguei aqui em Guararema, né, em São Paulo, há 12 anos atrás, eu conheci a Luzia assim que eu cheguei em Guararema. E quando eu conheci a Luzia, ela sempre foi alto astral. Ela foi em um culto da minha igreja. E aí, todas as vezes que eu era líder dos jovens, né, eu fazia cultos, conferências, encontros, e eu falava pra Andressa, né, que era Sim. membro lá do grupo. Andressa, traga a sua mãe. Porque a sua mãe, ela agita o povo, ela traz um ânimo, É uma pentecostal, alegria. Ela é Luzia. pentecostal, mas assim, ela levanta o povo. Deus. A Luzia é de dar Não chegava, glória a as Deus pessoas bem eram alto. bem calminhas, assim. E eu falava, traga a sua mãe, traga a Luzia pra trazer ânimo pra esse povo. E todo culto você tava lá gritando, levantava a mão, pulava. Gente, a Luzia é muito animada. Mas sabe por quê, Jacques? Nós temos mais do que motivo de ter alegria. Né? Você levanta de manhã, você abre os olhos. Verdade. Ainda mais eu tive meus olhos lacrados, eu quase tive meus olhos. E hoje quando eu olho assim, eu falo, gente, você Essa não... oportunidade de novo, né? Isso. Só que assim, Luzia, eu te observando, dá pra ver que isso que você passou, você mudou. Uhum. Houve uma mudança Existe em a você. Luzia antes, porque né? Ou é depois? nítido a Luzia antes do AVC e a Luzia depois do AVC. E não digo de sequelas do físico, mas dá pra ver no seu semblante. Porque hoje eu olho pra você, mesmo você sendo muito alegre, você continua sendo muito alegre, você é mais séria hoje. Tem mais autoridade, dá pra ver que muda, porque a prova, a dor muda a pessoa. Muda. Sim. E antes desse AVC, era uma alegria, assim, só que ao mesmo tempo você via algo, uma luzinha um pouco mais ingênua. E agora não, agora é a mesma alegria. Mais madura. Só que espiritual, né? o seu semblante é outro. Dá pra ver, tipo, uma força, uma autoridade, até mesmo uma seriedade, sabe? Sabe por quê, Dani? Porque Deus trazendo você de volta, você parece Muda que você tudo, né? muda, você fica com a responsabilidade. Gente, a coisa que eu mais amo, eu tava falando essa semana pra minha filha, a coisa que eu mais amo é chegar em casa, pôr as panelas no fogo, fazer aquela comida, sentar, ver meu marido comendo. Jacques, ele come com tanto zelo, com tanto amor. Eu falo assim, amor, eu tenho 35 anos de casada, né? Tá, glória. Aí se você me perguntar assim, Luzia, alguma coisa mudou de quando você conheceu o Jair para hoje? Nada. Melhorou cada vez mais. Eu sou, Dani, diante de Deus, eu falo, eu sou muito feliz. Amém. Eu tenho as melhores filhas, Deus deu para mim, que eu falo, Senhor, acho que eu passei na fila e peguei, outras mães passaram, pegaram e assim foi. E marido,
meu esposo é um homem, é um ser humano lindo, lindo. Mas eu tenho uma família abençoada, sabe, Jacques? Eu sou muito feliz, eu tenho netos. A Dani hoje foi em casa, ela viu meus 2 netinhos lá comigo. É uma princesa, minha Isadora, meu Nicolas. Aliás, eu sou muito feliz. Eu só agradeço a Deus por tudo, por tudo. E vocês 2 também são uma bênção, Dani, Jackson. Dani, vocês são muito Ela sempre abençoados. fala isso. Todas as vezes que a Luzia encontra eu e o Jackson, ela nos abençoa. Sempre. Sempre nos abençoa. Mas essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. Nós palavra temos de que ser bênção, desejar bênção para as pessoas. Porque que cristã que eu sou eu olhar para você e eu não abrir a boca e trazer uma palavra abençoadora para sua vida. Que cristão é você? Porque crente fazer igual, eu sempre falo pro meu esposo, até aquele lá se diz, o cão se diz crente. Agora, cristão, servo de Deus, você tem que ser servo de Deus. Tem que ser luz na vida das pessoas, né? Tem que levar alegria, amor, paz. Dani, eu levanto de manhã e eu falo todo dia, eu falo, Deus, eu profetizo hoje, porque eu sou a maior profetisa para minha vida. É verdade. Ninguém pode ser maior do que eu. Deus me levantou para mim ser a minha profetisa. Eu levanto e falo... Olha, incrível isso que você falou. Vou trazer para minha vida. Eu sou a maior profetisa da minha vida. Eu levanto de manhã, eu falo, Senhor, eu profetizo bênção para minha casa, para as minhas filhas, pro meu esposo, pros meus netos, pros meus genros. Todos os dias eu oro pela vida deles todos. Eu cito nome por nome. E eu falo, Deus, ninguém pode ser maior profetisa. O Senhor me declarou que eu sou a profetisa da minha vida. Eu vou levar isso pra minha vida. Leva, Dani, você vai ver como as coisas mudam. Não existe profeta maior do que eu mesma sobre a minha vida? Não. Tirando o Cristo, né? Não tem. Exatamente. Deus não levantou nenhum, não. Você é a maior profetisa da sua vida. Você é a maior profetisa da sua casa. Você é a maior profetisa na vida do seu esposo. Essa ideologia. Pra mim, tirando o Cristo... Eu creio é a primeira vez que eu escutei isso, por isso que me liberar sobre a minha vida as palavras de bênçãos para mim. Não que outra pessoa fala, né? Lógico, você tem que estar disponível para Deus falar com você através de outras pessoas, mas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, a minha família, eu sou. Tirando Jesus, né? O maior profeta da minha casa. Exatamente. Por isso que eu não fico buscando em outros. Eu também não, Jackson. Se alguém falar para mim assim, ó, vai na minha igreja porque vai um profeta lá, um pregador, eu falei... Mas o maior profeta é Jesus. E ele me constituiu para mim ser a profetisa da minha vida. Então, eu não vou. Se ele tem que falar comigo, ele fala comigo, Fala comigo. Eu abro a Bíblia, eu vejo. Ela fechada, ela é um livro comum. Qualquer. Aberta é a boca de Deus. É verdade. É Deus falando com você. Todos os dias... Eu abro, porque agora eu não consigo folhear a Bíblia ainda, né? Você pode escutar a Bíblia pelo Spotify, você já escutou? Então, eu tenho ela. É muito bom. Aí eu coloco lá, eu falo, eu vejo Deus falando comigo. Gente, eu vejo Deus através de um pássaro cantando. Eu vejo também. Eu também. Eu falo pro meu esposo, eu falo, ó, olha que lindo aquele pássaro. Ele fala, o que você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo Deus através dele, ó, ele falando comigo. Eu tenho também essa sensibilidade. Eu tenho, Jackson. Tem hora que a gente tá em casa, lá em casa, né? E a Dani, aí a gente pega nossos cachorros, coloca dentro de casa na sala com a gente, olho pra eles, assim, no olhar deles, eu vejo Deus, cara. Exatamente, e veja, E eles não precisam falar nada, já que eles não falam só no olhar, mas né? no olhar deles, eu vejo Deus falando comigo. Exatamente. Eu falo que eu tenho uma facilidade, Deus dá isso pra mim, de tirar a grandeza de Deus... através da vida de pássaro, de árvore. Eu também vejo, né? Todo dia à tarde eu molho minhas plantinhas. Ela tem florzinha, né, Luzia? Eu vejo. Eu tô molhando, aí eu tô conversando. Meu esposo vem de cá pensando que chegou alguém no portão, fala, não, tô falando com minhas plantas. Eu falo, Dani, eu sinto elas sorrindo. Eu sinto a beleza das flores, porque são criadas por Deus, planta. Muita gente não consegue ver Deus na simplicidade, né, Luzia? Muita gente pensa que Deus só tá em coisas grandiosas. Exatamente. Sendo que, na verdade, ele é muito simples. Deus é um Deus de detalhes. Exato. Outro dia... antes de sofrer AVC, eu lembrando disso esse dia com meu esposo.
Eu fiz um almocinho lá no sítio, sabe aquele almocinho assim, aquele feijãozinho fresquinho, com carne de sol, uma mini feijoadinha, só que a gente não gosta, só gosta de rabo, orelha e pé. Pé de porco. A gente sentada ali comendo, e meu esposo olhou pra mim, eu falei, amor, as pessoas, pra eles, ter vida e o bem-estar é estar no restaurante luxuoso, com tudo ali. Não, extrai grandeza das coisas pequenas. Exatamente. É tão lindo, é tão maravilhoso, Dani. É verdade. Faz um ovinho frito na sua casa e senta, faça com amor. Porque assim, se tem uma coisa que eu amo fazer é cozinhar. Eu amo. Meu esposo, quando eu estava na cama, ele chegava bem pertinho do meu ouvido e falava, amor, fica boa logo, eu não aguento mais, vontade de comer sua comida. Aí, e assim, eu amo cozinhar pro meu marido, porque ele aprecia, ele se delicia com a comida, pode ser arroz e feijão, mas ele se delicia. Mas tem arroz e feijão que bem feito, fica delicioso. Oh, meu feijãozinho, não deixa a desejar. É gostoso. Luzia, e o seu marido, ele também sofreu um acidente perto do seu? Eu saí do hospital. Aí minhas irmãs ia todo final de semana, toda a minha família. Quando foi dia 23 de julho, a minha irmã... Aí você já tinha recuperado a memória? Não, ainda tava tentando, tinha meses, Nossa, tinha um mês que eu tinha saído. Lembrando bem pouca coisa. Pouquinho. Tava lembrando bem, pouco ainda. Bem pouco. Minhas irmãs chegavam, eu olhava para elas assim, aí eu via situações, ia fazendo. Ia lembrando. É um lapso de memória, né? Hoje, se você me perguntar de coisas eu lembro mais do que coisas de hoje. E a gente se conheceu, você lembra? Lembro. Engraçado. Eu lembro, outro dia eu tava lá lembrando, eu lembro quando a Dani entrou a primeira vez na minha loja. É. Aí se você me perguntar de coisa de hoje, você vai ter que pôr situações pra mim vir lembrando. Você foi muito amorosa. Eu falava todo dia pra minhas filhas, eu falava, ó, antes de abrir a loja, eu falava, porque trabalhava eu, meu esposo e minhas duas filhas. Eu cheguei no meu estilinho toda roqueirinha, que eu tinha acabado de me converter. Eu falava pra minha filha, todo dia pra sair de casa, eu falava, ó, chega lá na loja, trata as pessoas com amor e carinho. Não olha que eles são clientes, porque assim, eles não saem de casa para ser maltratado. Eles saem lá, tá lá gastando, dando lucro. Ninguém sai de casa para ser maltratado, né? Ninguém quer viver isso, né? Ninguém. Ô, Dani, um dia vocês vão em casa almoçar, vocês vão ver o que é tratar uma pessoa com amor. Você chega na minha casa, meu esposo no começo era um problema, porque alguém chegava em casa, se tivesse 2 quilos de bife, eu fritava os 2 quilos de bife. Ele falava assim, pra que isso? Pra se amostrar, precisa fritar tudo? Eu falei pra ele, amor, não briga não, baiano é assim mesmo. O Jacques é baiano, ele sabe. Aí ele foi conhecer a Bahia, eu não vi a hora dele ir pra ele aprender. Pra ele ver que é o seu jeito mesmo, né? Aí ele foi, uma pessoa chegava lá e falava assim, vai lá na minha casa tomar um cafezinho, só um cafezinho, tá? Chegava lá, tava aquela mesa, aí eu falava pra ele, você viu agora que isso é do baiano. É da cultura baiana. Da cultura. Vai lá, Dani, lá em casa comer um arrozinho e feijão. Você fala, vou comer arroz e feijão. Ai, tem um banquete. Mas é da Bahia. É o modo de falar, né? Mas o baiano... É verdade, quando a gente foi na Bahia, nossa, enchiam a mesa. E assim, você chega naquelas casas, o chão é de cera, bem vermelhinho, as panelinhas penduradas. É verdade. Mas a fartura... É verdade Põe mesmo. aquela mesa, tá repleta de coisa. Olha, de verdade, modéstia à parte, eu sei que meu marido é baiano, mas de verdade, o arroz e feijão mais gostoso que eu comi na minha vida foi lá da Bahia. E foi a irmã dele que fez, a Cida, né? Baiano, meu marido fala assim, amor, não precisa ter nada, tendo arroz, feijão e um ovinho frito, eu já tô feliz. Porque o seu arroz, você vê, minha filha fala, mãe, eu não aguento ver a senhora fazendo arroz, é um processo para fazer o arroz, eu já pego, já jogo lá, põe a senhora não, tem que ter o espaço, o tempo ali de torrar ele, o tempo de passar ele, é tudo certinho. Então, deixa eu falar um pouco do meu esposo. Aí, Dani, nós fomos, minha irmã saiu no final de semana falando que ia voltar para fazer biscoito comigo. Ela só falava e eu só balançava a cabeça porque eu não entendia nada. E ela foi. A minha irmã voltou naquele final de semana, mas dentro de um caixão.
Minha irmã tava boazinha aconteceu? já. Eu não A minha entendi. irmã que era da Deus Ela é foi te amor. visitar? Ela mora em Itaquá. E você reconheceu ela? Eu conheci minhas irmãs. E nesse dia que ela foi me visitar, ela colocou 2 meias daquelas que é peluda em mim, aqueles, eu não sei Cachecol? como. Não, ponche, aquele. Ah, sei. Me deixou que nem um robô, toda vestida. Mas tava frio? Não tava muito, mas foi o último final de Foi semana um cuidado dela, que ela tinha minha com filha. você, né? Sim. E aí ela saiu de casa no domingo, foram embora. Na segunda-feira ela passou mal, foi pro hospital, depois foi internada. O médico colocou ela entubou ela. O que ela teve? Ela passou mal por quê? Então, o médico falou que os rins dela tava. A minha irmã só tomava água com gás. Tava com falência renal. Minha sobrinha comprou até uma máquina para ela e o médico proibiu e ela parou de tomar. Só que ela já estava com os rins totalmente comprometidos. Minha irmã faleceu, foi o último final de semana, tem até uma foto que ela estava em casa. No outro final de semana ela já veio dentro de um caixão. Nossa, e você ainda não tava bem? Não, eu fui pro velório dela de cadeira de rodas. Nossa. Tava muito mal ainda. Aí minha outra irmã da Bahia, que estava com câncer, veio me visitar, as duas, naquele final de semana. Minha irmã foi embora para Bahia, deixando a minha outra irmã no hospital internada. 2 dias depois chegou a notícia para ela que minha irmã tinha falecido. Olha lá, aquelas duas, a de vestido florido ali e a de blusa. As duas faleceram no prazo de 4 meses. Nossa! 4 Qual meses. que foi com falência renal? A de Essa vestido? e essa. É a de vestido lá, que a Foi Dani falência apontou. renal. E essa de blusa cinza foi a Ela de estava câncer? com câncer, faleceu 4 meses depois. E elas vieram te visitar e Era você tava... aniversário da Isadora, 3 anos da Isadora. Tava comemorando lá na minha casa. E aí elas foram me visitar. Tudo no mesmo ano. E aí, ó, eu tava aí, mas não tava Dava lembrando. pra ver no Sim, seu sim. olhar, você tava um pouco perdida, né? Porque eu vi elas falando, me abraçando, me beijando. Eu falava, Ainda bem que meu elas foram Deus. amorosas, né? Minha com você, família né? é demais, Dani. Minha família, Deus fez e jogou a forminha fora e deu ela pra mim. Minha família é uma bênção, Jackson. Amém. Minha família é especial. E no comecinho de dezembro ligaram pra mim. E meu esposo, porque meu esposo ele é policial civil aposentado e hoje ele advoga. Ligaram pra mim, queria falar com ele. Eu falei, ele não tá, ele tá lá no escritório dele. Aí, mas eu já estava melhor, né, em dezembro. É que a gente é do Hospital do Servidor para avisar para ele que é a última vez para que nós estamos ligando para ele fazer a cirurgia dele. Que ele está com um tumor no cérebro. Nossa. Aí eu falei, Deus. Parecia a nossa. prova de Jó, né, Luzia? Eu falava, Senhor. Tanta coisa. O que mais, Deus? Ah, não, Deus, eu já suportei até aqui. Mas Perdeu aí, 2 irmãs, duas você com irmãs. perca de memória e o seu marido com câncer com menos na de com cabeça. tumor na cabeça, tava com câncer Nossa, que E, ó, luta. ele operou 9 horas. Então foi um de vento, né? Nossa, que vento, Dani, que vento. Você vê como a vida é? Eu não desejo, Dani, porque assim, eu creio, Jacques, que Deus só dá aquilo que você gente suporta, né? Exatamente. Acho que Deus testou que até esse limite aí eu suportaria. Mas porque- não é fraco não, velho. Foi não. pesado. Não, pensa, Você é muito forte. Esse homem ficou com um rosto desse tamanho. Aí, ó. 9 anos. Aí, ó, eu nem andava. E você, perdidinha, coitadinha. toda você, cambelada. dá pra ver no seu olhar que você tava, tipo, dá pra ver mesmo que você Tava em tava sem recuperação memória. ainda, né? Eu seu cheguei olhar aí tava pra visitar perdida. ele começou a chorar. Eu Meu falei, Deus, que foi, tanta amor? Você já luta. Dani, pensa, Dani. Olha como tava inchado o rosto dele. Nem o olho conseguia abrir. Aí ainda tava melhor, quer ver depois ficou, mas ficou desse tamanho. Eu falava, meu Deus, Senhor. Eu todo dia eu só falava assim, Deus, segura na minha mão. Segura e não solta, Deus. Isso aí foi prova de Jó, viu, que você passou. De Jó mesmo. Foi prova de Jó sim, Luzia. E meu esposo fez essa cirurgia, ele tava com tumor, abriu a cabeça. Não sei se já te falaram como que é uma cirurgia Eu dessa. já vi. presenciei. Eles descolam toda a pele do rosto. Ó. Geralmente pega toda essa pele que tá um pouco mais acima da testa e puxa pra baixo, assim. Ó. É. Todo o rosto exposto. Todo o Tira rosto tudo. exposto. Nossa, foi grande, né? 54 pontos. Meu
Deus. Abriu a cabeça dele inteira. Dele Fora, inteira. geralmente é... Nossa. É porque o espaço onde o tumor tava era bem delicado. Bem O meu pai morreu de câncer no cérebro. Aí, Luzia, Então era pra ele ter morrido, foi livramento, hein? Deus, foi Deus puro. Quando hoje. ele fez a cirurgia, os médicos falaram que na biópsia que era benigno, maligno ou não era? Aí deu benigno. Sim. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Deu benigno. Pensa, Dani, mas foi um processo assim, Dani, eu tenho 50... Mas mesmo sendo benigno, é uma cirurgia de risco, né? Nossa, Porque é o cérebro é Tem muito muita gente que sensível. vai e nem volta à cirurgia. Muito. Fica na sala. Morre na Muito. sala. Ele entrou assim... Com medo, né, coitado? Com muito medo. E eu falava pra ele, à noite, ele gemia tanto de dor, gemia. Eu falava, amor, pra ver, deixa eu né, te porque falar ela uma tem coisa, cirurgia. meu amor, suporta. Eu suportei, eu tô suportando. Só vence quem suporta. Não... Só agradece Deus que você tá aqui comigo. Ele se emocionou muito, porque o dia que eu fui visitar ele viu aquela situação, eu cheguei lá no hospital arrastando. Eu tava muito mal por ver ele assim, mas eu Dani, eu busquei uma força que só em Deus a gente Eu encontra. Só Deus, Jackson. Eu falava para Deus assim, Senhor, eu creio que algo de muito misterioso o Senhor tem nesse processo que o Senhor vai tirar. O genro da minha irmã que morreu teve também AVC. Muita coisa, né? Coisa, mesma Muita. família. Ô, Luzia, e você é pentecostal, né? E das bem fervorosas. Eu sei que hoje você tá mais madura nessa parte de profecias e profetas, mas eu sei que você crê em profetas. Creio. E você não recebeu nenhum aviso de Deus antes dessa prova, antes dessa luta? Você foi preparada ou tudo aconteceu no de repente? Eu creio, Dani, que Deus não permite nada sem antes nos preparar. Ele nos prepara. Às vezes não precisa Falar, né? falar. É no silêncio. Sim. Você vai passar e vai viver e ponto. Ah, então você foi avisada? Não. Ah. Mas Deus preparou ela física e espiritualmente. Física e espiritualmente. Eu acho que é o melhor preparo de Deus para nossa vida é esse. Quando ele vem, naquele momento que ele sabe, que você sabe que Deus pronta, está né? ali cuidando de você. Em todas as situações, você sabe que tem um Deus ali. A única coisa que eu pedia para Deus, já, Senhor, segura nas minhas mãos. Eu creio que Não Deus larga. confiava tanto na sua confiança nele, que ele só te preparou fisicamente, espiritualmente, falou assim, ela vai passar por isso, ela vai Exatamente. suportar. Se você for olhar a história de Jó... O Jó não foi avisado. Não foi avisado. Eu nunca Jó reclamei. foi pego de surpresa, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Eu nunca reclamei, Jackson. Nunca. Ele sabia da sua fé, Nunca. da confiança Nunca sua falei nele. assim. Parei e falei assim, meu Deus, por que porque esse questionou a Deus, isso é né? normal do ser humano. Meu Deus, por que eu tô passando? Meu Deus, minhas irmãs, eu perdi 2 irmãs. Meu esposo... Perdi minha memória. Na memória, eu tô aqui desse jeito. Nunca, Dani. Minhas filhas ficam encantadas, falam, mãe, eu nunca vi a senhora reclamar. Nunca. Muito pelo contrário, meu esposo fala, às vezes, porque assim, meu esposo, quando ele se aposentou, houve um erro lá, agora ele ganhou a causa, tá para sair. Que teve uma diferença. Meu esposo perdeu quase mais de 3 mil a menos no pagamento dele. E eu falava para ele assim, toda vez que ele falava, sabe como que é homem, né? Acho que não sei se o Jacques é assim. Aí, falava, amor, às vezes a gente não entende, às vezes Deus está vai fazer a gente viver o melhor período da nossa vida com essa Depois de um falta vento, né? que você está passando, que tirou 3 mil a menos do seu salário, e a gente vai ver, Deus vai ver o cuidado de A Deus. restauração de Deus na frente, né? Porque às vezes, Jackson, eu vejo o cuidado de Deus porque eu perdi R$1.000, não. Eu vou tirar isso para você ver que eu vou quem continuar cuida cuidando, sou eu. né? E mesmo com 1.000 a menos... eu vou Menos. continuar- Não vai faltar nada. Eu acho que foi a esse ano, melhor provisão fase da minha vida. Foi viver esses 3 mil a menos. É eu vi incrível, é incrível. ver o cuidado de Deus, Dani. Eu falo que é para poucos. É. E isso realmente, Deus faz isso mesmo. Eu lembro que eu sempre preguei na internet, né? Sim. E aí eu pensava assim, eu tenho que pregar porque eu vivo disso, então eu tenho que estar sempre pregando, né? Sim. E aí eu nunca parei. Só que aí Sim. teve um dia que Deus falou pra mim, fica 1 mês
descansa um mês, vou te dar férias. Falei, Deus, se eu não postar vídeo, não vai entrar dinheiro, né? Sim. E o Senhor fez eu descansar por um mês e entrou do mesmo jeito. Exatamente. Dani, meu esposo saía de férias porque nós sempre viajamos, sempre. Agora mesmo, mês que vem, eu vou pro Rio de Janeiro. Não, agora como que eu vou andar lá nas praias, se eu vou cair, eu não sei, mas eu sei que eu vou. Depois de toda essa luta, agora você tem que viver sua vida. Dani, eu fiz 4 cruzeiros e eu olhava assim pro alto mar e eu falava, Deus, quanta água, eu vi tanta grandeza. Depois da recuperação? Não, antes eu já tinha feito. Eu já fiz 4 cruzeiros. E sempre eu conheci Buenos Aires, Ponta del Leste, para Salvador. Você e seu marido? E as crianças, e as meninas. Eu não viajava sem elas, não, de jeito nenhum. Aí eu falo para ele assim, a gente viveu coisas tão lindas, Deus sempre permitiu a gente viver o melhor. Amém. Viver de uma forma linda, de uma forma especial. E assim, Deus é lindo demais, Dani. Eu creio. Deus é muito Nós lindo. vivenciamos isso. Nossa, Deus é. Meu marido, ele levanta de manhã, eu falo para ele assim, eu levanto de manhã, tô tomando café, minha filha fala assim, mãe, é tão lindo ver o amor da senhora por Deus. Eu olho, Dani, eu consigo. Você vive no primeiro amor, né, Luzia? Eu vivo, Dá Dani. pra ver isso. Eu vivo. Eu falo que se tirar Jesus 1 minuto de perto de mim, eu não sobrevivo. Deus é tudo, Dani. É o ar que você respira. Jackson. E você se converteu com quantos anos ou você nasceu na igreja? Não, eu me converti 38 anos que eu sirvo a Deus. Porque antes de casar você se converteu? Bem antes de casar, me converti. E assim, Dani, meu esposo não era, né? E eu ia para a igreja, eu convidava ele para ir para a igreja. Um dia eu vou. Eu falava, oh, Jesus, que esse dia chega logo, Deus. Já, Dani, 17 anos levou para esse homem aceitar Jesus. Ele falava, não, eu não vou, só vou aceitar Jesus o dia que eu me aposentar. Eu falava, e se Jesus vier antes de você se aposentar? Você vai ficar? Um vai subir, a Bíblia diz, né? Mas ele sempre acreditou em Deus. Sempre. Meu marido é um homem que tem uma fé também. É igual ele fala, não é perto da sua. Eu falei, mas você tem também. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. É fé. Não importa se é pequena, se é grande, se é média, tem que ter fé. E ele falava assim, ele falava para mim assim, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus, eu vou me batizar. Eu falava, Jesus, abençoa que ele aposenta logo, Deus, para ele servir. Jackson, mas demorou. 17 anos é muito tempo. Um dia eu tava saindo para ir para a igreja. Eu tô 5 anos com o Jackson. Imagina, se eu estivesse orando 5 anos para ele se converter. Você ficou 17 anos. 17 anos. É que hoje você conta, né? Já passou, né? Depois mas olha, pra viver 17 anos não orando. É brincadeira não, Luzia. O quê? 17 anos orando. Eu convidava ele para ir para a igreja, ele falava, uma hora eu vou, um dia eu vou. Em algum momento você perdeu a esperança? Não. Um dia eu peguei, levei minhas filhas para a igreja e as duas não estavam querendo ir, queria ficar em casa com ele assistindo TV. Sim. E eu falei, não, pode se arrumar, vai para a igreja. A igreja que eu congregava lá aqui em Mogi, a igreja do pastor Isaac, era bem pequenininha, era no fundo da casa dele, era um quartinho, mas do tamanho disso aqui, era 6 cadeiras. Elas chorando, não queriam ir para a igreja. Aí meu esposo, deixa elas aqui comigo. Não leva elas não querem ir. Eu falei, elas não têm que querer, a Bíblia manda eu levar. E assim, elas estão chorando agora, na presença do Senhor, elas vão saltar de alegria, elas vão voltar glorificando. Hoje, elas já são todas adultas, maiores. Se hoje elas não quiserem, a minha parte com Deus, eu cumpri. Você apresentou elas. Eu fiz Mas as 3 são cristãs hoje, né? Aí, o que eu te digo? Elas deixou de ir? Não. Elas não tiraram o olho de Cristo. Amém. Porque eu ensinei de pequena elas ter olhar para Cristo. As minhas filhas, elas oram. Eu achei tão lindo. Hoje eu estava vendo a Andressa, ela falando assim,
eu preciso, quando eu voltar, eu quero frequentar todos os dias o culto, a profissão tá deixando eu ficar meio relapsa. Falei, isso, filha, sabe por quê? Nenhuma profissão, nada compensa você se afastar de Jesus. Esteja aos pés de Jesus. E assim, Dani, Deus sempre foi muito lindo na minha vida. Deus sempre foi muito bom, Jadson. Ô, Luzia, e você teve, tipo assim, algum momento com Deus que te marcou muito? Alguma experiência que você teve com Deus? Ah, Dani, sim. Eu sei que foram muitas. Muitas, Dani. Mas você quer dividir alguma aqui com a gente nesse momento tão difícil que você passou? Porque eu sei que você até ouve a voz de Deus, né? Você tem muita intimidade com o Senhor no seu íntimo, algo assim que te marcou muito, que Deus te falou. Eu lembro que a minha filha colocou minha cama na sala, porque eu não conseguia, não tinha como eu subir, descer para almoçar. E a minha filha dormia lá comigo. Eu não sei se quando você chegar lá, você viu o sofá, e a minha cama era bem ali perto da escada onde tá o sofá. E eu tava olhando lá fora, na fazenda que tem lá em frente. Ali eu tive uma experiência tão grande com Deus. Deus falou, filha... Aleluia. A Luzia tá se controlando, na verdade. Deus falou pra mim assim, filha, não se preocupa. Tudo isso é para as pessoas verem que eu sou Deus fiel na sua vida e que eu cuido, eu abato e eu levanto, eu coloco e eu tiro e eu faço tudo novo. Tira a memória, dá a memória. Eu vou restituir tudo na sua vida, assim como eu fiz com Jó. Eu vou restituir tudo em você, você vai ter tudo de volta. E o meu nome é por tudo isso, Dani. É pro nome do Senhor ser glorificado. Porque muitas pessoas passam por isso que você passou e não aguentam, não suportam. Blasfemo. Dani, naquela semana que eu tive alta do hospital, a minha filha falou que teve uma moça lá em Guararema, que ela veio a óbito com o mesmo AVC. E o médico falou pro meu esposo, falou, olha... Mulher passar por um AVC hemorrágico e sobreviver é milagre. E não só sobreviver, você já está voltando ao normal. Dani, eu faço tudo na minha casa. Sim. Eu faço comida, eu limpo a minha casa. Faço tudo. Eu vou passear com meu marido. Faz academia, peso pra casa. Eu sou marido superstar. também. Seu marido tá super normal. Ninguém imagina o que ele passou. E eu digo isso porque o meu pai teve tumor na cabeça e meu pai morreu, meu pai não suportou. Então não é brincadeira, vocês passaram literalmente pelo vale da sombra da morte. Passamos, Dani. Literalmente. Passamos. Não temeram porque olha Deus a situação. a todo tempo tava que com muita vocês. gente no lugar de vocês morreria. Exatamente. Era pra tá tudo acabado. E uma coisa linda, Dani. Em todo tempo... Eu tive o meu marido, tem uma foto aí, umas fotos aí, ele deitava perto de mim, ele vinha me acariciar, ele cuidava. As enfermeiras lá da academia, ó, ela pegou um amor, quando ela me viu, o meu esposo falou que ela chorava, ela falou, não acredito, a dona Luzia. Viu você recuperada, né? Hoje eu cheguei lá na academia, acho que o Jacques estava lá, ela estava lá, uma tarde de roupa verde. Eu vi. Ela chegou, ela falou, ai, dona Luzia, minha maior alegria é quando eu vejo a senhora. Eu estava com tanta saudade da senhora, eu falei, filha, eu tenho tanta gratidão no meu coração por tudo que você fez por mim, pelo cuidado, Jacques, é Deus puro. Eu creio. Houve decepções, tipo assim, pessoas que você achava que estaria do teu lado, porque quando acontece essa prova, parece que Deus, a verdade vem à tona, né? Tipo, máscaras caíram também, pessoas que você nem imaginava te ajudaram, você passou por tudo isso? Ó, Dani, esse processo aí é um processo de Deus. Acontece de tudo, né? Deus tira de você, de perto de você, Deus ouviu coisas que você não ouviu. Pessoas que estavam fazendo coisas que você não estava vendo ele fazer, mas Deus olhava e falava, ah, não, eu não vou permitir você fazer isso com a minha filha, não. Eu vou tirar você do caminho dela. Dani, então muita gente saiu da tua vida nesse tempo. Dani, muita. E pessoas, Dani, que eu me dediquei tanto. Tem hora que eu sento assim e falo, meu Deus, fulano. Dani, eu sou uma pessoa que eu vivi minha vida.
Ajudando os outros, eu né? cuidava mais dos outros do que de mim. Gastou parte da vida na obra. Exatamente. E Deus falou pra mim um dia lá. Eu comecei a sentir falta de algumas pessoas, porque não foram me Olha visitar. aí. Não foram me visitar. Mas é necessário, né, Luzia? Eu falei, meu Deus, fulano que quantas vezes eu contei, eu criei problema na minha casa Pra para defender, defender. para cuidar. Meu Deus, cadê fulano? Não foi te visitar. Não, nunca foi, Dani, nunca foi. E aí Deus falava assim, filha, eu tô preparando um tempo para você. E esse tempo é para você pensar em você, cuidar de você, cuidar da sua família. Muitas vezes você deixa de cuidar de Da você, sua família, da minha né? família, Pra cuidar de outras pessoas. de outras pessoas. Principalmente no caso de igreja, né? Que você sempre foi muito dedicada, Dani, né? muito. À igreja. Hoje eu vejo, assim, não tô falando mal, mas Não. irmãos da igreja que eu me dediquei tanto, nunca foram me visitar. Irmãos que na época da pandemia, eu falava assim, eu me dediquei tanto àquelas pessoas para mim não ver eles ficar mal. Porque assim, Dani, eu sou uma pessoa que, eu não sei, é Deus muito presente na minha vida. Eu não sou de me abalar assim com coisas, porque tudo eu sei que é permissão de Deus. Deus tá no comando, né? E Deus tá cuidando. Uhum. Até mesmo de tirar pessoas do meu caminho, da minha vida, é Deus que tira. E aí eu falava assim, meu Deus, mas nunca nem mandou uma mensagem, Dani, perguntando. Pra saber olha, se estava bem. Só se você precisava de alguma sobreviveu? Você tá bem? Acho que se fosse em outros tempos, eu até ficaria triste. Magoada, né? Mas hoje eu vejo o cuidado de Deus tão lindo, eu vejo Deus na minha vida. Ô, Dani, não precisa mais nada, só quando eu olho a situação que eu cheguei, os problemas que eu passei. Tudo isso se tornou tão pequeno, né? Tão pequeno, Dani, tão pequeno. Ó, quem nunca saiu Os de... dois. Os dois se nunca saiu recuperando. de perto de Oh, mim, meu ele tava Deus. sempre ali, de mãozinha andada comigo. Nessa hora você viu o peso da sua família, Minha de família amor, é né, linda, pela tua é. vida, né? Seu marido, suas filhas cuidando de você. E assim, até pessoas que você com certeza nem esperava, né? Ó, a Isadora tinha 3 anos. Tem um vídeo, depois eu vou mandar ele pra você ver. Quando... Ela falando pro vô dela, ela falando pra mim, orando pra mim, Jackson. Por isso que a gente tem que dar valor na nossa família. Na Tem família. muita gente que acaba dando mais valor na igreja do que na família. Priorizando a igreja Priorizando que a a família. igreja. O E que é não. errado, não pode. E não entende que a sua família, Deus É o Deus é em primeiro. primeiro É lugar, mas a sua Depois a família, sua a família. igreja vem em terceiro lugar. Não, é assim, é Deus, é a sua família. E você tem que ter amor próprio Exatamente. também, né? Exatamente. E a igreja tá abaixo de tudo isso, o ministério tá abaixo de tudo isso. Exatamente. E tem gente que coloca ministério acima da família. Não Só que pode. quando mais precisa, quem tá do lado? A É família. Tem gente que coloca o ministério acima de Deus, acredita? Tem gente que coloca o ministério acima de Deus. Misericórdia. Você viveu isso, né? Glória a Deus, né, Luzia? Ô, Que coisa Dani, linda. eu tenho um marido lindo, umas filhas preciosas, uns netos, coisa mais linda. A Isadora tem vídeo, minha filha, porque depois as minhas filhas filmavam, porque como eu não entendia, depois se Pra você contasse, ver e lembrar, né? Mas, cara, dá pra ver realmente no teu olhar. Dá pra ver, tipo, que você tava perdidinha. É muito, Perdida. muito incrível como o olhar realmente mostra a situação que a pessoa tá, né? mostra. Porque hoje você tá cheia de vida no olhar. Isso Seu olhar mesmo. brilha, você tem um brilho no teu olhar muito forte. eles dois eram o tempo todo Ai, que assim. Esses estavam lá bonitinho. hoje, São né? seus netinhos. Grudadinho em você. E ela orava e falava assim, vovó, esse vídeo, ela fala assim, vovó, eu vou orar e o papai do céu falou que vai cuidar de você, que tá Que cuidando de bonitinho. Olha você. aí. Ô, Dani. Que coisa mais linda. Você é muito rica, Luzia. Daquilo que dinheiro não pode Eu comprar. falo direto isso, Você eu é falo, muito gente, rica. eu sou milionária daquilo que o dinheiro nunca... você é muito Você rica. pode ter todo o dinheiro do Olha que mundo, coisa- mas eu tenho a Olha maior que foto riqueza. mais linda, meu Deus. Dá pra ver Deus nessas crianças te abraçando. Que coisa mais poderosa. Ele chega em casa e assim, ô vó, eu posso fazer isso? Pode. Ai, vó, escondido, porque a tia Nana vai encher o saco. Ô, Jacques, eu sou criança perto dos meus netos. Eu me torno uma criança. Eu falo que o meu lar transborda paz.
É verdade mesmo. Hoje eu fui lá, nossa, é um ambiente de muita paz. Ó, Dani. Muita paz. E é no monte ainda, né? Eu sempre falo isso, ali um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Sempre foi, né, Jacques? Eu era a tiazinha barulhenta. Eu me tornava criança com esses jovens quando eles iam... Ó, Dani, uma coisa eu vou te falar. Diante de Deus eu falo isso pra você. A porta da tua casa, da porta para fora, a gente não manda. Mas a porta de dentro da nossa casa é um lugar sagrado. Sagrado. O seu quarto é um lugar sagradíssimo e a porta da sua casa para dentro é tão sagrado. Porém, se alguém entra, é porque a gente abriu, mas não não permita. Tenha sua casa como um lugar de paz. Porque o mundo é uma guerra, né, Luzia? É uma guerra. Então, na nossa casa tem que ter paz. Tem que ser nosso refúgio. Porque se dentro da nossa casa for um lugar de guerra, pra onde você vai? Exatamente. A minha netinha, ela fala assim, ai... O melhor lugar para mim é na minha casa e a minha casa da minha avó. A minha casa da casa da minha avó. Dani, você tem que todo dia pedir para Deus. Jesus, habita aqui na minha casa, no quarto, na sala, na cozinha. Eu vejo Deus no meu lar. Coisa mais preciosa ter meu marido ali sempre pertinho de mim, minhas filhas. Esses dois, essa enfermeira aqui, pensa nesses dois enfermeiros, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Luzia, quanto tempo que você levou encamada? Quanto tempo você ficou encamada? Eu fiquei até novembro. Não, mas assim, quantos meses? A camada de ficar assim. Quantos meses que você ficou acamada na cadeira de rodas, até voltar a andar? Junho e julho, que foi os 2 primeiros meses. Aí o seu primeiro passo você deu mais ou menos depois de quanto tempo? Depois de 4 meses, Nossa, que foi aquele lá com minhas irmãs, foi a primeira vez que eu fiquei sentada daquele jeito na cadeira de roda. Aí era assim, ó, o Robson, o fisioterapeuta, me sentava aí, ó. Foi uma luta mesmo, né, Luzia? Olha, nem o braço você mexia? Não, é o lado direito, não mexia. Quando eu reencontrei você mesmo, seu braço estava quase imóvel. Como a vida é, né? Porque quando você estava passando por essa prova, a luta era tão grande que parecia que você até envelheceu. E agora, olhando pra você, você rejuvenesceu. Sim. Ó, minha enfermeira sempre aqui pertinho, atenta no que o fisioterapeuta ia fazer comigo. Esse menino, o Robson, ele foi um anjo de Deus da minha vida. Isso tudo é milagre, né, Luzia? Milagre. Porque tem gente que nunca mais volta, sabia? Não volta tem mesmo. Tem gente que nunca mais volta. Não volta mesmo, Dani. Isso é um milagre. Eu sou um milagre. Eu acho que já faz uns 5, 6 anos que ele teve um derrame e tá assim, em cadeira de roda. Nunca mais voltou, né? Braço. Tem que partir muito da gente. Tem que ter muita força de vontade, né? De voltar a viver, né? Robson, é que tem muita gente que desiste da vida, né? Esse fisioterapeuta falou pra mim assim, dona Luzia, eu tenho muitos pacientes, mas a senhora é incrível, a força de vontade da senhora. E assim, e a dentista, ela ficou sabendo o que aconteceu com você, né? A gente tá com processo com elas. E assim, Jacques, eu fiz pra ela não repetir o erro, porque nunca ligaram perguntando se eu tava viva. Um socorro. E assim, não pode o dinheiro ser prioridade. Ela quase te matou, né? Sim. Exatamente. A negligência foi grande demais. O dinheiro não pode ser prioridade nunca, Dani. A vida tá acima de tudo. O bem mais precioso que Deus nos deu é a vida. Ele não pode me ver como uma cifa de dinheiro. Ou como um objeto. Jacques, nunca ligaram perguntando como que eu tava, como que eu deixava de estar, nunca. Você tá igual Saul com Davi. Deus te deu a oportunidade de expor mesmo. Exatamente. Mas você... Como Davi cortou a pontinha do manto dele. Do manto, falou assim, se eu quisesse te matar, ó. Se eu quisesse te matar, Saul, eu teria te matado. Mas eu escolho deixar na mão de Deus. Exatamente, Dani. Esse menino, esse fisioterapeuta, e eu fui fazer lá no CESAP. Quando eu falei o nome do Robson, e comecei a elogiar o Robson, porque a Bíblia manda a gente dar honra a quem tem honra. Ô, Dani, essa mulher, pegou meu braço e pendurou assim, e eu gritava, eu falava, meu braço, eu não aguento, tá doendo muito. Eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, a que ponto chega a maldade do ser humano? Você nessa prova passou por tudo, né? Você conheceu o melhor e o pior do ser humano, Porque, nossa, eu acredito que tem enfermeiros, uns anjos, mas tem uns que são os próprios demônios mesmo. Dani, mas Deus é tão bom comigo
que eu fui passar no INSS, que ia acabar, meu esposo me orientando o que eu tinha que falar. Eu falei, eu só vou chegar lá e o que o médico, o que Deus decidir, Deus está indo na minha frente. Hoje, eu sou aposentada. Eu vejo a mão de Deus. É uma restituição e uma honra sobre a tua vida. Mas sabe que Deus honrou? Porque eu saí de lá, parecia aquele médico... E vai ganhar a indenização dessa dentista ainda. Em nome de Jesus. Ó, pra você ter uma ideia... Geralmente o pessoal mete para Unimédico de INSS, né? Jacques, eu cheguei ali, eu vi Deus atuando na vida daquele homem. Ele falava comigo com tanto carinho. Aí eu entrei no carro. O que é um milagre. Meu esposo, eu cheguei no carro, meu esposo falou assim: e aí, amor? Eu falei, amor, eu vi Deus na vida daquele médico. Eu olhava para ele, eu via Deus refletido nele. O que ele vai fazer, eu não sei, mas vi Deus ali dentro comigo. Aí meu esposo falou, só você mesmo, ver médico de INSS, ver Deus. Eles são odiados, né? Dani, esses médicos. Só falta perguntar qual é a cor da sua cutícula embaixo. Ele não me perguntou nada, só perguntou assim pra mim, qual mão que a senhora escreve? Ele perguntou, eu escrevo justo com a mão direita. Ele falou, e como que ela tá? Eu falei, por enquanto, doutor, é por enquanto, porque eu creio que isso aqui vai ficar bom logo. Por enquanto, eu não consigo escrever com ela. Aí ele só me perguntou isso, Dani, não me perguntou mais nada. Mandou eu vir embora. Quando foi 8 horas da noite, meu esposo entrou no INSS, estava lá que meu benefício tinha sido suspenso. Eu falei, tá bom, o que Deus determinar pra mim é o que eu quero. Aí no outro dia já ele falou, não, vou ligar lá pra saber, porque não é assim. Aí ligou a moça e falou, foi suspenso o benefício e foi concedido a aposentadoria. Aí meu esposo falou, negona, você tá aposentada? Eu falei, tô aposentada? É só o início das bênçãos. Aí ele pegou e falou assim, aí meu esposo ligou pra moça e falou, minha esposa foi aposentada, mas é só daqui 7 meses, antes disso, nem adianta ligar, é 7 meses, geralmente é de 7 a 1 ano e meio, 2 pra sair. Demora. Meu esposo falou, como advogado, eu tenho vários processos lá que já tá quase 2 anos lá e o INSS até agora, eu passei no INSS na segunda, pago só a segunda. Na terça ele ligou, tinha concedido, aí ligou a moça, falou assim, só daqui 7 meses, passou 3 dias, a gente levantou no sábado, ele montou a mesinha lá fora para nós tomar café, estamos tomando café. Aí na hora, Dani, Deus falou para mim assim, liga no INSS. Eu falei, Deus, mas é 7 meses. Deus falou, liga no INSS. Eu falei, amor, liga lá no INSS. Você não viu a moça falando? É daqui 7 meses. Eu falei, tá, a moça falou, mas Deus tá mandando eu ligar no INSS. Quem manda é a moça? Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a moça que é falha ou Deus? Liga. Aí ligou. Tá lá. A sua aposentadoria passa a ter início a partir de ontem, que era ontem, que tinha sido na sexta. Olha. Aí ele já falou assim, negona, eu não tô acreditando. Eu nunca vi isso. Sua aposentadoria já saiu e você já é uma senhorita aposentada. Eu falei, glória! Ô, Jacques, é aí que eu digo, eita glória! Eita glória! Deus, Jacques, eu sou tão apaixonada por esse Deus. Como não ser, né? Vivendo tudo isso. Sabe por quê? Nesse momento de prova, você não blasfemou. Não, nunca. Você não murmurou. Nunca. Você não reclamou, você só adorou e confiou. Nunca. Né? E aí vem a recompensa, né, daqueles que são fiéis. Nunca. Minha filha falou esse dia, minha filha falou assim, mãe, sabe uma coisa que eu fico assim impressionada? A senhora nunca reclamou. Eu fico me perguntando, Deus, como que o senhor fez isso? Minha mãe, uma mulher boa, que cuida de todo mundo, que sempre... Sua filha questionava Deus. Minha filha, eu falei, filha, não questiona, só adora. Deus sabe de tudo. Às vezes a gente tá achando que Deus tá fazendo é mal. Lá na frente que a gente vai entender. Você, né? Exatamente. Eu falei, não reclama com meu Deus. Sabe uma coisa que eu vejo em você, Luzia? Eu vejo que você, o seu testemunho e até mesmo o seu ministério, porque você tem um ministério, é necessário para os dias atuais. Sim. Porque a gente vê tanta futilidade no meio evangélico, sim, tanto no meio gospel, a gente vê pessoas colocando Deus em ostentação, só se fala de unção, de poder, de coisa muito extraordinária, sabe? E através da sua vida, o que a gente enxerga? A intimidade, a simplicidade de Deus, e tudo isso é tão poderoso, porque tem tanta gente, Luzia, que prega bem, que fala bem, mas não aguenta uma gripe. Isso mesmo.
Você tá entendendo? Toda. Às vezes tem gente que fala muito, que mostra muito, que prega muito. Tem muita que teologia, tem muita né? aparência ali de profeta, de Sim. santo, pregador, de ser homem de Deus. Sim. Mas não aguenta uma gripe e já reclama, já murmura. Você Sim. é uma mulher que sempre foi simples, que sempre esteve nos bastidores, Sim. né? Mas quando vem uma prova desse nível, que não é pra qualquer um, Não. você mostrou o que é fé. Exatamente, Dani. Então, o seu testemunho também é pra confundir os sábios, tá? Exatamente, Dani. É pra confundir também, pra glória de Porque Deus. quem olha pra você hoje, tipo assim, eu tô falando agora, olhando pra você agora. Sim. Eu não consigo imaginar isso. Tipo, eu sei, tô falando assim, olhando pra você no externo agora. Sim. Que você passou por tudo isso. É. Sim. E tem gente que... Olha como que- Deus já mudou tanto o cenário. E já. tem gente que tá lá no topo, como um representante de Deus na Terra. Tá lá no Sim. topo, influenciando milhões e milhões de pessoas. Mas Sim. não aguenta passar uma vírgula do que você passou. Não mesmo, Dani. Por isso Porque que não teria a fé pra suportar. Sim. E essa fé só é conquistada através de um relacionamento Relacionamento íntimo com Deus, de você intimidade com Deus, comunhão com Deus. Eu, um dia, Jacques, eu fui, porque eu não sei se vocês sabem, a minha vida inteira eu fiz um taxão de sopa. Eu sempre vim cuidar dos moradores Sim, de rua isso aqui eu de tenho conhecimento. Guararema. Coisas que só Deus viu, né, Luzia? Eu fechava minha loja, em vez de ir para casa, eu preparava ali o panelão de sopa, minha filha entrava no carro, me trazia, eu vinha trazer para os moradores aqui. E eu trazia um dia, eu cheguei para entregar sopão para moradora, e ela estava ali com a lata, fazendo uma comidinha, do jeitinho dela, a comidinha dela. E eu cheguei, ela falou assim, irmã, você é uma mulher de Deus, você cuida tão bem da gente, deixa eu cuidar de você hoje. Olha, Eu que falei, bonitinho. Deus, o Senhor é o mesmo Deus que faz... ofereceu a comidinha dela pra você? Ela estava fazendo, porque eu já tinha avisado que eu ia vir no outro dia trazer. Ela estava naquela lata de óleo, fazendo a panelinha de comida para mim. Dani, eu sentei ali com ela, eu comi, acho que foi a comida mais Ai, gostosa eu chorei agora. E que a eu presença, já né? comi na minha vida. Aleluia. Sabe por quê? Agora. Deus usou uma mulher que estava ali, na verdade, é Ali era o próprio Deus, Luzia. Deus, Eu senti. Dani, Manifesto nela. Era o próprio Deus. Jacques, Senti ela muito me forte. servia, fazia eu me sentir Você falou, eu uma senti. princesa. Era o próprio Deus ali, era o próprio Deus. Ela fez Ai, aquele que coisa macarrãozinho, olha, ela fez aquele macarrãozinho, colocou naquele pratinho descartável, eu não sei onde ela arrumou aquele pratinho descartável. E ela me serviu, e ela perguntava assim, agora você quer água, irmã? Eu via Deus, Dani, falando pra mim, minha filha, depois de um dia tão cansado naquela loja, tanta coisa, às vezes a gente aguenta, as pessoas vão lá, às vezes tá tão cheio, que às vezes basta você, uma perguntinha assim que você faz pra eles explodir, eles te dão uma resposta má, te tratar mal, e naquele dia... Uma cliente chegou de manhã, minha filha serviu o café dela. E eu tinha a xícarazinha, né? Minha filha pegou uma xícara de um e o pires de outro e serviu o café pra ela. Mas essa mulher caiu na minha filha, mas xingou tanto a minha filha. E mas com certeza era uma mulher que não estava passando por nenhuma necessidade, né? não, Dani, ela maltratou tanto aí. Minha filha entrou lá dentro, pra dentro, chorando. Eu saí, sentei na mesa com ela, falei, oi, meu amor, minha filha te tratou mal? Não, ela me deu um pires de um e a xícara de outra. Só por causa Tava disso? só por causa Nossa. disso. Eu tava com meu coração doído, mas eu não respondi nada, não fiz nada. E eu chegar ali... Mas isso aí e era o diabo nessa e ver aquela moradora de rua me tratar com tanto amor. Pra Eu você falava, ver, né? é, Quem tinha tão pouco, pouco. foi tão amoroso Tinha com você. amor pra oferecer. E quem tinha Exatamente. muito... Foi E o estúpido, zelo, grossa. e além de tudo isso, Dani, o zelo, o cuidado dela, ela quis retribuir comigo. No céu vai ter muita surpresa, Luzia. Vai, ter vai, muita Dani. surpresa no céu. Ô, muita. Luzia, assim, eu gostaria que você deixasse assim, em poucas palavras, né, pro nosso público que nos assiste. Sim. Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por coisas que igual Parecidas, você passou. parecidas. Ou Parecidas com igual. o que você passou. Sim. E por conta das aflições, às vezes está se esmorecendo, perdendo a fé. Então que você deixasse uma palavra de encorajamento
encorajamento para essas pessoas. Amém. Fica à vontade aqui, deixa Amém. Deus te usar. Gente, olha, uma coisa eu vou falar para vocês. Não perca a sua fé, Amém. não desanima. Sempre olha para o alvo, olha para Cristo. Peça todos os dias para Deus. Amanheça seu dia agradecendo. Amém. Não importa se você tem, se você não tem. Não olha para o que o outro tem. O que você tem, que Deus te der, agradeça, Amém. agradeça. Não desanima, não perca a sua fé. Busque em Deus que você encontra. E seja sempre, procure sempre ser uma pessoa hoje melhor do que você foi ontem e amanhã seja melhor do que você é hoje. Seja o melhor, o melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Luzia. Que Deus te Nada, abençoe. Dani. Foi maravilhoso. Eu senti muito Amém. forte a presença de Deus Amém. aqui. Amém. De um jeito muito Amém. puro, Luzia. Amém. Você Que Deus tem... abençoe muito você Amém. e o Amém. Jackson. Eu creio. Eu creio que vocês vão Amém, crescer amém, muito. amém. Esses valados aí vão conhecer esses vales, vão conhecer o nome de vocês. Vai Pra ser glória de Deus, pra amém. glória de Deus. E que vocês levem sempre essa preciosidade, esse amor que vocês têm. E que Deus abençoe muito, 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 Amém. muito a vida de vocês. Amém, amém, amém. Gente, é isso. E que esse vídeo edifique a fé de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau.